queridas! Arro! Mulheres! Mais uma viajandinha. Gente, o que foi aquela live de ontem? O que foi aquilo? E vou falar uma coisa pra vocês. Eu acordei hoje, assim, renovada, refrescada. Algo aconteceu maior, assim, que eu não tenho como explicar. Não tenho mesmo como explicar. E essa viajandinha de hoje é uma celebração da vida, dos nossos caminhos. Como é maravilhoso a gente entender e compreender a vida, para que a vida passa por nós, para que passamos pela vida. E é tão maravilhoso quando a gente tem esse entendimento, esse conhecimento. E para isso a gente precisa realmente estar no caminho do autoconhecimento. Bom, então vamos começar assim. O que a gente precisa? Vocês sabem que a gente vai iniciar agora o Círculo de Mulheres, né? Terceiro sábado de março. É um grupo, é uma jornada online que acontece todo sábado das 9 às 10h30 da manhã, ao vivo, e é gravado também. Deixa eu desligar aqui, estão ligando. Onde nós nos reunimos numa roda, e nesse lugar eu passo meus conhecimentos, meus saberes, minhas experiências, e a gente faz também exercícios, vivências, né? Eu trago muitas vivências de programação neurolinguística, de física quântica, de constelação familiar, de alinhamento sistêmico, de alinhamento energético, de xamanismo. E uau, gente, é assim, é muita coisa, né? São conhecimentos de vida, de uma vida. Não só de coisas que eu aprendi, informações maravilhosas que eu fiz, mas muita coisa que eu aprendi com meus guias, meus mestres desencarnados, né? E também trabalhando com eles desdobrada. Então é um trabalho maravilhoso, assim, onde a gente vai passar o ano juntas, numa jornada que tem continuidade. Por que isso é importante, mulheres? Quando a gente vai fazer uma descoberta interior, né? Resgatar o nosso verdadeiro eu, isso é gradual, isso não acontece do dia para a noite. Então isso é muito importante, ser nesse formato de jornada. Ontem eu falei para vocês na live que esse trabalho eu facilito já há alguns anos, né? Há mais de 10 anos. E cada vez eu venho recebendo mais dele. Quando eu ofereço meus saberes, eu também recebo de vocês, recebo de todas as mulheres que vêm. E é uma troca maravilhosa. É muito rico mesmo. O que a gente vai trabalhar, né? Aqui eu vou esclarecer para vocês alguns pontos do que nós vamos trabalhar nesse círculo. Primeiro, que ele tem as bases no xamanismo e com os saberes da natureza, né? Para que a gente volte a perceber a natureza e os seus saberes, os seus ciclos. A gente voltar a fazer parte da natureza, que a gente se distanciou muito. Então, nós somos natureza, né? Não é a natureza e eu, não. Eu sou a natureza também, eu faço parte. E quando a gente se reconecta com a natureza... Nossa, deixa eu abaixar isso aqui, eu tô congelando. Quando a gente se reconecta com a natureza, dá até para falar mais baixo, né? Porque o barulho estava alto.
Quando a gente se reconecta com a natureza, a gente começa a perceber bem o nosso corpo e o nosso sentir. E nós precisamos estar conectadas com o nosso sentir para a gente poder perceber o leve e o pesado na hora da gente fazer as nossas escolhas. O que é leve para o meu corpo e o que é pesado. O que eu quero de verdade e o que eu não quero. O que é congruente dentro de mim, coerente dentro de mim, onde os meus pensamentos, a minha fala, as minhas atitudes, os meus sentimentos, eles se alinham, ou, ao contrário disso, eu estou criando distorções dentro de mim, bloqueios, sintomas e doenças e dificuldades, né? Então, quando nós vivemos dificuldades e conflitos na nossa vida, por exemplo, quando a nossa vida está estagnada, quando a gente está com problema financeiro, quando a gente está sempre com medo, quando a gente não consegue harmonia nos relacionamentos, quando a gente está com problema de saúde, etc., é porque nós estamos jogando contra nós sem que a gente saiba. Por isso que o autoconhecimento é onde nós vamos nos autoconhecer. Então, eu vou saber mais de mim mesma para eu saber como eu lido comigo, e vou mudar, é lógico, porque a maioria das pessoas, elas se maltratam o tempo todo, se forçam a fazer coisas que elas não querem o tempo todo, elas se enganam, elas mentem para si, mentem para os outros, elas criam máscaras de felicidade, né? Então a gente precisa destruir tudo isso, descriar, cancelar tudo isso, né? E os medos, o ser humano, ele tem muito medo, mas a mulher tem muito mais, né? Muito mais. Então, mulheres, o trabalho, ele vai fazer com que a gente volte a... Quando eu falo volte, é porque nós somos, em essência, divinas, né? Isso aí vocês já sabem. Nós somos a centelha divina, a essência divina, nós somos a fonte, nós somos Deus, deusa, alfa, ômega. Nós somos a pureza, o amor, a gratidão, a contemplação. Quando eu vejo aqui essa natureza na estrada, cheio de quaresmeiros, com aquelas flores roxas, e a ecologia e tudo funcionando dentro da floresta com uma harmonia, né? Nós somos isso. Existe essa harmonia dentro de nós. Só que a gente se perdeu dessa harmonia, a gente se distanciou. E pior do que isso, a gente começou a rejeitar e a renegar isso, né? E a gente fica perdida, roda e não chega a lugar nenhum. A gente fica identificada com o mundo externo, que é o mundo das ilusões, de tal maneira. E esse mundo das ilusões, ele é pautado em cima da competição, luxúria, egoísmo, sexualidade distorcida, uma visão distorcida da vida, um ego muito exacerbado, uma falta de conhecimento espiritual e um paradigma espiritual completamente distorcido, onde Deus está fora. E, gente, olha, para desconstruir tudo isso, não é mole, não. Não é mole, não é fácil. O trabalho de desconstrução. Então, o que é promovido nesse círculo para as mulheres que chegam? Nós temos lá mulheres que já estão no círculo há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, que vão seguindo, né?
conosco. Elas também, elas dão um alicerce forte para o círculo, porque elas já fizeram muitas transformações e mudanças e despertares da consciência, coisa assim. Então nós temos ali já uma egrégora forte, né? Então a mulher que chega, ela já chega captando essa energia, essa frequência, essa informação. E aí a gente vai trabalhar a cura da criança interior, que tem a ver com as curas emocionais, né? Quando a gente fala cura da criança interior, é curar as nossas emoções, tudo que ficou bloqueado, reprimido, traumatizado dentro da gente. O alinhamento sistêmico familiar, porque se a gente não se alinhar sistemicamente ao nosso pai e à nossa mãe, a gente não consegue sair dos padrões limitantes deles. Então, os nossos pais, os nossos avós e bisavós, eles são pessoas como qualquer outra pessoa, como nós também, e eles tiveram coisas que eles não conscientizaram e não conseguiram resolver, não conseguiram dar voz àquilo, né? E aquilo ficou reprimido. E o que acontece? A gente traz aquilo dentro de nós como sombra e a gente vai vivendo determinadas dificuldades que não são nossas. Já parou para pensar nisso? Que tem coisa que você fala assim, gente, eu já fiz tudo para resolver isso. Eu já fiz terapia, eu já limpei com Ho'oponopono, eu já fiz curso. E o negócio não resolve? É porque é sistêmico familiar. Então precisa fazer uma constelação familiar, né? E para todas as mulheres que estiverem dentro do círculo de mulheres, eu vou dar de presente o assistir às constelações de sábado à tarde, para quem puder, quem tiver disponibilidade de tempo para isso, né? Porque assistir às constelações é algo que realmente contribui de uma forma grandiosa na nossa vida. Outros presentes que eu vou dar também é um curso meu, um workshop que vai ser... eu não lembro a data, tem que ver lá no site. Vai ser em abril. É um workshop com decretos do Eu Sou para saúde, longevidade e rejuvenescimento natural com os decretos Eu Sou, né? Para que as nossas células respondam à nossa intenção, ao nosso Eu Sou e aos nossos decretos. Isso é maravilhoso, gente. Vocês sabem que eu curei uma coisa que eu tava aqui na perna, né? Depois eu vou fazer um vídeo menorzinho só falando disso. Com os decretos, 2 semanas e meia decretando, e eu fiquei encantada com os decretos. Então, por isso que eu tô tão apaixonada pelos decretos. Mas é uma paixão de vida longa, é uma paixão que se transformou em amor, né? Não é aquela paixão que some, que acaba. Outro presente também para as 80 primeiras mulheres que se inscreverem no Círculo de Mulheres, vão ganhar da minha querida Vivian Cavicchioli, que é a minha terapeuta de alimentação Ayurveda, um curso online, ao vivo e gravado também, de alimentação para a saúde da mulher. Gente, é tão importante isso, porque nós somos o estômago e o intestino. Se o nosso estômago e o intestino estiverem bem, a gente acorda alegre, a gente acorda com vitalidade, a gente acorda com aquela energia de curiosidade pela vida. Isso tem a ver com o estômago e com o intestino. Vocês acreditam? Pois é, né? Então, ela vai trazer esses conteúdos maravilhosos para vocês. Deixa eu ver se tem mais. Acho que tem mais uma coisa, mas agora eu não tô lembrando. Eu não tô lembrando agora, assim, de cabeça, na viajandinha, mas depois eu vou passar para vocês direitinho.
Então, o que mais nós vamos fazer ali? A gente vai aprender a criar um lugar sagrado com várias âncoras especiais para que quando a gente conecte com esse lugar, a gente já conecte com o empoderamento, né? E quando a gente se sente empoderada, a nossa visão muda, o nosso estado emocional muda, as nossas ideias mudam e as soluções chegam e a gente fica muito mais presente. Vamos aprender a trabalhar com fogo sagrado de maneira correta, com os oráculos também. Ou seja, vamos voltar a nossa sabedoria, né? A nossa sabedoria. Por exemplo, quando eu tô com alguma dúvida, eu não pergunto a ninguém o que é que eu vou fazer. Eu pergunto a mim mesma, eu converso com o meu eu superior. Eu me recolho, eu faço silêncio, eu faço perguntas. Vamos trabalhar muito com perguntas do Access Consciousness, vamos trabalhar com física quântica, vamos trabalhar com lei da atração. E uma coisa que é um dos pontos altos do trabalho, que é educação financeira. E para a pessoa aprender os princípios do êxito material. Eu particularmente, eu acho assim que o pior sofrimento do ser humano é a ignorância financeira, onde se gera escassez e medo. Então a pessoa viver com escassez e medo, para mim, é uma desgraça. É uma desgraça. A gente vê a pobreza, né? Como a pobreza é uma desgraça, não tem graça. E isso é fruto de ignorância, falta de conhecimento e também fruto de manipulação dos poderosos, né? A gente sabe disso, a gente sabe que a gente tá dentro de um sistema ainda que está sendo dissolvido. E esse sistema, essa Matrix, que a gente chama de Matrix, ela aprisiona as pessoas no medo, né? No medo e na desgraça. Então, a educação financeira, da maneira que eu facilito, ela tem muito a ver com o alinhamento sistêmico familiar. Todas as crenças que nós trouxemos da nossa família, da nossa criação, da nossa linha de vida, da nossa história, tem a ver com um coração fechado que não perdoou e não superou os traumas. E um coração fechado não recebe abundância, fartura, prosperidade. Quando eu falo prosperidade, é alegria em receber e alegria em ter. Vejam que existem pessoas que têm muito dinheiro, mas elas não têm alegria. Elas não podem usufruir. Tem mulheres, por exemplo, que recebem muito dinheiro, mas elas trabalham tanto que elas não têm tempo de descansar nem de usufruir. Então, tudo isso precisa ser conscientizado, trazido à tona, para a gente poder se alinhar com o nosso pai, se alinhar com a nossa mãe, dissolver paradigmas, para que a gente possa viver a vida que a gente veio viver, que é uma vida de liberdade, uma vida de consciência, uma vida de colaboração com o próximo. Não é maravilhoso, por exemplo, se alguém te perguntar o endereço de um lugar e você saber explicar, e você conhecer, e você fala, olha, você vai fazer assim, você vai dobrar à direita, aí tem um posto de gasolina, aí você faz assim, essa... Eu adoro fazer essas coisas, eu adoro contribuir com as pessoas, né? E é tão maravilhoso quando eu encontro pessoas que contribuem comigo. E ultimamente eu tenho só encontrado pessoas que contribuem comigo de forma positiva, de forma alegre, né? Porque tudo ao nosso redor ele está combinando com a nossa frequência. Então é tão maravilhoso, gente, a gente ir transformando o nosso mundo interno e ver que o mundo externo,
a realidade que a gente vive, ela está totalmente ligada ao nosso mundo interno. Isso é maravilhoso, é isso que a gente vai aprender lá. E que é possível a qualquer tempo, a qualquer idade, né? A qualquer idade a gente fazer transformação na nossa vida. E a gente vai trabalhar muito com limpeza de crenças e criação de novas redes neuronais no nosso cérebro, para a gente poder criar imagens e a partir daquelas imagens a gente criar a frequência, as intenções e seguir e poder materializar aquilo tudo, né? Então é um trabalho maravilhoso que eu convido vocês a darem uma olhada na página que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. E quem não está cadastrada no site e queira se cadastrar, se cadastre, porque eu vou chegando mais perto, ainda vou ver as datas. Eu vou fazer algumas aulas abertas, aulas iniciais, para vocês conhecerem um pouco do círculo de mulheres da lua crescente. Esse círculo, ele tem uma energia muito forte do cavalo de fogo, né? Que é uma metáfora da transformação e da mudança. Transformação e mudança. Mudança de paradigmas, mudança de um lugar para o outro dentro de nós, né? E mudança de um lugar para o outro fora de nós também. Então a gente pode transformar a nossa vida à nossa verdadeira vontade, não mais ficar à mercê, né, do que os outros querem para nós, do que os outros desejam que a gente seja para eles. Vamos ser para nós o que a gente veio ser, né? E cada um de nós tem um desenho que foi assinado por Deus. Então vamos colocar na vida, na terra, esse desenho, essa abundância, que é para isso que a gente veio, tá bom? Então tem muita coisa, vocês entrando na página, vocês vão poder ver lá o que vai ser oferecido. É uma experiência extraordinária, tá, gente? Extraordinária. Venham comigo que vocês vão amar e vão poder comprovar realmente que eu tô aqui falando para vocês. Então, um beijinho para vocês todas e a todos também que estiverem assistindo essa live, aos homens queridos também, né, que são muito amados. E vamos seguindo, gente. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como a gente pode viver em paz, viver tranquila, viver com plenitude, sem preocupação, sem apegos, sem as bases do sofrimento, né? O sofrimento tem bases, tem pilares. E quando a gente dissolve esses pilares, não há mais medo, não há mais preocupação e não há mais nada distorcido que antes vivia sobre esses pilares, né? As coisas vão encontrar os seus lugares e vão ali para o lugar que precisam ir e você vai viver a tua vida eterna, que por hora está sendo agora nessa vida. Você vai viver o que você veio viver de verdade, tá bom? Então, um grande arro, um grande beijo para vocês, muita paz e muita alegria. Beijo.